Gente linda do meu Brasil! Olá, tudo bem? Tô aqui de pé, olha gente, meu cabelão tá enorme, né? Tá lindo demais, né? Tá enorme, tá lindo. Boa tarde, gente. Tô aqui mais uma vez, né? Primeiramente agradecendo a Deus, mais uma vez por estar de pé. Hoje, gente, antes de tudo, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Todo mundo com saúde? Espero que assim seja, tá bom? Hoje, gente, o vídeo vai ser um pouco diferente. Não é tão pessoal, porque muitos passam por isso, né? E para quem me conhece, né, há muito tempo, algumas pessoas da igreja, mas a maior parte da minha família, né, sabem desse meu desejo de muitos anos e já chorei muito, né, me entristeci muito, mas aprendi a esperar em Deus, né, que se for da vontade dele, um dia vai se cumprir. Não vou fazer um vídeo longo, vou fazer 2 vídeos do mesmo assunto, para não ficar tão grande, tá? Bom, muita gente sabe, quem me conhece, alguns que me conhecem, como eu disse, sabe que eu sou uma filha adotiva. E geralmente os filhos adotivos, né, muitos deles têm desejo de conhecer a sua família biológica, como eu sou uma. A minha mãe que me criou, Dona Josefa, mais conhecida como Zefinha. Somos lá de Pernambuco, Olinda, foi lá que eu nasci, né? E é assim que eu estou registrada como uma pernambucana, né? E quando eu estava com a idade de 8 anos para 9 anos, né? Já entendendo algumas coisas, podendo compreender muitas coisas, a minha mãe contou a verdade para mim, que eu não era filha biológica dela. Ela só teve uma filha biológica. E eu era adotiva e um irmão meu também, que eu tenho como meu irmão porque fomos criados juntos, também é adotivo, né? E eu nunca tive problema com isso. Na época eu dizia, não, mas a minha mãe é você, que foi você que me criou. E até então eu não tinha muito desejo de conhecer minha mãe biológica, mas passado o tempo, né, eu comecei a desejar conhecer minha mãe biológica, porque eu perguntava a ela, mas a senhora não conheceu ninguém da minha família? E ela dizia, não, você foi entregue para mim, né? Chegou uma moça, parece que foi uma moça, e foi levar você para mim. E ela não era sua mãe biológica, disse que mandaram entregar você para mim. E eu adotei você, né? E te criei com muito amor e carinho, porque foi assim que ela criou. Teve seus erros, porque toda mãe erra, às vezes, na criação dos filhos, em algumas coisas, né? Mas a gente, como filho, a gente ama, porque a gente sabe que toda mãe, ela quer proteger seus filhos, né? Quer cuidar deles bem. Mas, às vezes, nesse muito cuidado, às vezes a gente erra. Eu também sou mãe, né? Então, gente, ela conversava algumas coisas comigo, mas não me dava muita clareza das coisas, né? E a minha mãe, quando ela não era evangélica, a pessoa quando não tem o temor de Deus, faz a vontade do inimigo, a pessoa erra, a pessoa mente, esconde coisas que não era para esconder, né? Porque nós, como servos de Deus, temos que ser verdadeiros. A palavra de Deus diz que a única coisa que o diabo, ele é dono, ele é pai da mentira. E nós não devemos mentir, seja o que for, não devemos mentir.
Mas, então, é o seguinte, a minha mãe, ela falou para mim que eu fui dada para ela, né, por uma pessoa, e ela nunca soube quem era minha mãe biológica, pai, família, ninguém, né, porque ninguém até então veio me procurar. E eu nasci, no meu registro, eu estou registrada num ano diferente, não foi o ano que eu nasci. E a minha irmã, né, me diz que ela se lembra que foi na época que ela já estava com 18 anos de idade, e essa minha irmã, ela era assim um pouco rebelde, né? Gostava de festas, gostava de sair, e a minha mãe às vezes não deixava, queria criá-la presa, né? Mas você sabe, né? Juventude é difícil controlar. E a minha irmã, ela queria sair para as festas de Natal. E tinha uma moça que trabalhava para minha mãe e disse para ela: pode ir que eu cuido, porque minha mãe, nessa época que a minha irmã queria sair, minha mãe colocou ela de castigo para cuidar de mim, para ela poder não sair, né? Mas não teve jeito. Aí uma das empregadas da minha mãe falou com ela que ela podia ir, que essa mulher cuidava de mim. E ela foi. Então ela me conta que por essa época que ela se lembra que eu cheguei no mês de dezembro do ano 66, tá? Eu nasci em 1966. E nas vésperas de Natal, eu cheguei para a companhia dessa minha mãe, Dona Zefinha, mais ou menos dia 23, porque era essa data que ela queria sair, foi dia 23, vésperas do Natal, né? Então ela disse que, acho que a única coisa que a pessoa falou, quando me deu lá para minha mãe, que eu tinha mais ou menos 2 ou 3 dias de nascida. Então a mulher não deu a data certa. Então se presume que eu tenha nascido entre o dia 21 e 22, porque no dia 23 eu cheguei na casa da Dona Zefinha. E ela disse que eu era muito pequenininha. E isso a minha mãe dizia para mim, que quando eu cheguei, e essa minha irmã viu, né, tamanho, eu bem pequenininha, ela disse até que eu ainda estava até de remelas nos olhos. Estava recém-nascida. E aí a minha irmã disse que eu não ia viver. E minha mãe disse assim, não tem problema, porque se morrer, a gente vai dar um enterro digno para ela, né? Não vai ser enterrada como indigente, porque ninguém sabia que era minha família. E aí minha mãe me pegou e, com medo da minha mãe biológica voltar para me pegar, talvez ela se arrependesse, né, de ter me dado. Então minha mãe deixou passar o mês de dezembro, o mês de janeiro daquele ano, e quando foi em 67, no ano seguinte, minha mãe me registrou em fevereiro, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que eu não nasci como eu estou registrado. Eu nasci sim em Olinda, Pernambuco. E não sei também nem qual foi o cartório, minha irmã não lembra, que a minha mãe me registrou, né? Se foi até numa cidade ali mesmo, próximo, não sei. Sei que tá assim. Então, gente, o que eu quero compartilhar com vocês, isso é hoje, é um sonho meu, é um desejo muito grande, né? Muitas vezes meu esposo me pegou chorando e dizia, por que você tá chorando? Aí eu falava, e já vi várias reportagens, né? Eu tinha vontade de escrever para o programa tinha vários programas na televisão de entretenimento que fazia esses quadros de reencontro de famílias, né? Que mães tinham se separado de seus filhos ainda criança, davam, sempre tinha algum motivo, né? Para que essas crianças fossem dadas para outras famílias. Muitas deixaram em hospital, deixaram para adoção, em orfanatos, né? Mas a minha história foi assim. E por que eu nunca escrevi? Porque, gente, eu não tinha nenhuma pista concreta, né, para poder
a produção, vamos dizer assim, do programa, investigar, né? Então eu não tinha nenhuma dica direito para poder eles investigarem, entendeu? Então, mas é um sonho, é um desejo meu que eu tenho, eu estou com 58 anos e eu tenho até hoje. Ainda semana retrasada eu vi no jornal uma família também que se reencontrou. Essa mulher já está de idade e reencontrou a sua mãe verdadeira. Sua mãe já está doente, com quase, se não tem 90 anos, quase 90 anos, está bem velhinha, mas reconheceu a filha biológica. E essas coisas, quando eu vejo, me emociona, porque qual é o filho que não quer reconhecer sua mãe, né? E eu tenho vontade de ver, de saber de quem eu sou prima, ou filha, ou sobrinha, porque eu creio que a essas alturas a minha mãe biológica já deve ter falecido, meu pai, mas eu posso ter irmãos, né? Não sei quantos, irmãs, primos, tias, e que talvez tinha vontade também de me conhecer, eu não sei, e que minha mãe contou a história, né, do que ela fez. E é isso, gente, tá certo? Mas eu vou falar mais em outro vídeo, tá? Para não ficar muito grande. Mas esse é um grande sonho que eu tenho, de encontrar a minha família biológica. Amém?